Olá, bem-vindo a este vídeo. Obrigado por ter clicado nele. Você já viu uma série de TV sobre o jovem Messias que retrata Jesus fazendo milagres, como curando pequenos animais ou algo assim? Ou talvez algum conto em um livro apócrifo que não é inspirado por Deus sobre seus feitos sobrenaturais em sua juventude? Pois bem, será que Jesus realizava milagres em sua infância? Vamos ver, iniciando com o nascimento de Jesus para montar o panorama dos fatos. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando ali, chegou a hora de nascer o bebê. Jesus deve ter nascido em Belém de Judá por volta do ano 7 ou 6 a.C., porque ocorreu um erro de cálculo quando se estabeleceu o calendário atual. Anos bissextos não foram incluídos. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta da purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Depois, Mateus 2 inicialmente mostra a visita dos tais reis magos, astrólogos reais ou sábios a Jesus em Belém, e continua. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Segundo historiadores, Herodes teria morrido no ano 4 a.C. Assim, se Herodes morreu no ano 4 a.C., Jesus já estava nascido antes disso. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo deste modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Jesus chega para morar em Nazaré, vindo do Egito. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Outras versões dizem, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou ainda, e tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Assim, não parece que Jesus tinha capacidade de realizar milagres quando criança. Então, a história dá um salto. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Aqui, provavelmente, Jesus fez seu bar mitzvah de 12 anos em Jerusalém, sua apresentação em frente à sinagoga. Podemos pensar que a família de Jesus era meio relapsa por andar um dia inteiro sem dar falta dele, mas não era bem assim. O costume de lá era que, até os 12 anos, a criança era de responsabilidade da mãe, e a partir dos 12 anos, começavam a andar mais com o pai. E as viagens eram feitas em grupos, separando em geral os homens e as mulheres. Maria imaginou que Jesus estivesse com os homens, porque já havia completado 12 anos.
E José pensou que ele ainda estaria com Maria, no grupo das mulheres e crianças. Imagine a surpresa de noite ao não o encontrarem quando o grupo parou. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam se admiravam do seu entendimento e de suas respostas. Jesus estava no templo ensinando aos mestres da lei, que lhe faziam perguntas. Isso com 12 anos de idade, que já tinha permissão para falar no templo. Então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe guardava essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Esses textos mostram até aqui que Jesus crescia em sabedoria e em graça, ou em favor de Deus. Mas em nenhum lugar está mencionado que ele realizava milagres. Depois, a história dá mais um salto até ser batizado. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. No caso aqui é João Batista. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: "Esse é o meu Filho amado, que me dá grande alegria." Também Lucas dá mais informações sobre esse episódio. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: "Você é meu Filho amado, que me dá grande alegria." Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Segundo a cultura judaica, com 30 anos o homem já era maduro e poderia falar em nome de seu pai. Assim começou seu ministério apenas com essa idade, para falar sobre as coisas de seu pai, ou Deus. E ele foi cheio do Espírito Santo com 30 anos, quando pousou nele na forma de uma pomba no momento do batismo. Somente então Jesus recebeu poder para realizar milagres a partir do Espírito Santo que o cobriu. Mas antes teria que ser tentado pelo diabo no deserto. Por isso, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. O próprio Espírito o conduziu, porque ele sempre iria ser tentado por Satanás. E se falhasse ali, sua missão acabaria. E assim foi tentado em seu corpo, passando fome, em sua alma, para provar quem ele era, e no espírito, na questão da adoração. E como resposta a todas essas tentações, usava a palavra de Deus. É assim que devemos vencer nossas tentações, conhecendo o que está na Bíblia. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galileia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Assim, Jesus começa seu ministério centralizado em Cafarnaum, uma cidade muito importante, alfandegária, divisa de vários limites governamentais ou tetrarquias. E o primeiro milagre de Jesus, segundo a Bíblia, foi de transformar água em vinho em um casamento em Caná da Galileia. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Esse primeiro milagre de Jesus tem tantas revelações interessantes que eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Não deixe depois de assistir. Então é isso. Espero que tenha dado para entender que antes de seu batismo, Jesus não tinha recebido o poder do Espírito Santo em seu corpo, e então não tinha capacidade de fazer milagres. E também não tinha ainda autoridade para realizar milagres, somente a partir dos 30 anos. E esse último verso lido traz a prova incontestável de que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento em Caná, transformando a água em vinho, quando tinha uns 30 anos de idade. Portanto, os relatos de milagres de Jesus no decorrer de sua infância ou juventude não passam de histórias não comprovadas. Obrigado por assistir a este vídeo e até o próximo.